Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje veremos o capítulo 9 do livro de Juízes. Vamos aos pontos de destaque na leitura desse capítulo. O primeiro deles é que esse capítulo vai tratar da história de um dos filhos de Gideão, Abimeleque. E esse filho, a mãe dele, era uma concubina de Gideão, da cidade de Siquém. E esse filho, Abimeleque, ele desejava ser rei, dominar ali sobre os filhos de Israel, ou a Bíblia não vem dizer se foi realmente sobre todos os filhos de Israel, se foi somente sobre algumas tribos, se foi somente sobre alguma cidade. A Bíblia não relata isso, mas fala que ele buscou a cidade de Siquém, a terra natal da sua mãe, para que pudesse ajudá-lo nesse intento. E ele foi lá em contrário ao desejo do seu pai Gideão. Gideão, também chamado Jerubbaal, se você ver esse nome aqui, trata-se do mesmo personagem. Ele não aceitou, vimos isso no capítulo anterior, ele não aceitou ser rei sobre o povo, nem os seus descendentes. Mas Abimeleque queria isso para si. Então ele foi até Siquém, o povo de Siquém o aceitou como líder e ele contratou alguns homens e eles foram e mataram os 70 filhos de Gideão, os 70 irmãos dele. E aconteceu que, fazendo isso, eles o proclamaram rei. Só que um filho de Gideão escapou com vida. E é isso que veremos no segundo ponto de destaque, que é a história de Jotão. Jotão, o filho mais novo de Gideão, ele, sabendo ali, se escondeu e não foi morto. Então ele chegou ali e proclamou uma maldição ali sobre a cidade de Siquém, para que os cidadãos ali de Siquém escutassem a palavra do Senhor. Se eles, ao se aliarem com Abimeleque, fizeram isso de boa fé, como uma coisa certa a se fazer, que eles realmente tivessem sucesso nessa missão. Mas se o que eles fizeram foi ruim, foi de má fé, foi agindo contrário ao que seu pai Gideão queria, e por tudo que ele tinha feito, livrar os israelitas dos midianitas e tal, que a maldição viesse sobre eles, de forma que saísse fogo de Abimeleque e consumisse a cidade de Siquém, e também saísse fogo da cidade de Siquém e consumisse Abimeleque. E aí o capítulo retrata uma história que ele conta para ilustrar essa situação. E no terceiro e último ponto nós percebemos que Abimeleque ele vai reinar ali durante 3 anos. E após isso, surgiu uma aversão entre os moradores da cidade de Siquém e Abimeleque. E é dito que isso vinha da parte de Deus para que fosse vingado o sangue dos filhos de Gideão que haviam sido mortos por Abimeleque. E inclusive o castigo viesse também sobre a cidade de Siquém, que havia apoiado essa situação. Então, os moradores de Siquém vieram a conspirar contra Abimeleque, e aconteceu que Abimeleque, sabendo disso, foi guerrear contra a cidade de Siquém e os venceu. Conquistou a cidade, matou os seus moradores e arrasou a cidade de Siquém. E ele foi fazer isso com uma outra cidade, a cidade de Tebes. E chegando lá, os moradores se abrigaram numa torre da cidade e ele se aproximou da torre para colocar fogo, como ele já havia feito a torre da cidade de Siquém. Só que ali uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça de Abimeleque e ele, temendo morrer, pediu para o seu ajudante jogar a espada e o matar a espada, e ele fez isso e Abimeleque morreu então. E isso
o texto vem dizer que foi para que se cumprisse a maldição ali de Jotão, e realmente tanto Abimeleque quanto a cidade de Siquém sofreram por conta dessa situação. O que tiramos de lição com isso? Que nós devemos desejar o bem às pessoas. Não devemos ficar conspirando para desejar o mal para as pessoas, porque uma hora esse mal também pode se voltar contra nós mesmos. Devemos buscar a Deus, Ele que seja o Senhor da nossa vida, e não que nós nos coloquemos a dominar outras pessoas também.